Bom dia a todos, aos que estão presentes, aos que estão em casa. Vamos começar essa reunião com uma oração. Também quero aproveitar e estar orando pelos enfermos dessa casa. Amém? Antes disso, queria ler um texto que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: "E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados." Amém? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós nos reunimos em Tua presença só para Te adorar, Pai. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Neste dia, Senhor Deus, nós queremos hoje em especial começarmos com um pedido de oração, Senhor Deus, pelos enfermos dessa casa, por aqueles, Senhor Deus, que passam por dificuldades durante essa semana, que passam dificuldade hoje. Nós queremos com fé te pedir, Senhor Deus, visita cada um que está enfermo, visita a saúde do nosso pastor Jorge, que nos assiste nessa manhã, visita ele e sua família com saúde, também com paz e prosperidade, Pai, e amor. Nós queremos também pedir pelo Fernando, Senhor Deus, o Satoshi e sua família, o Samuelzinho, que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, neste momento. Nós não sabemos, Senhor Deus, o que se passa, mas o Senhor sabe, Pai. Essa oração nós fazemos com fé, sabendo que o Senhor vai agir e o Senhor também cura, Pai. Nós te agradecemos porque, independente do que aconteça, o Senhor está no controle da situação. E também nós queremos te pedir, Senhor Deus, durante esse culto, o momento dos louvores, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, e que nós possamos fazer isso de todo o nosso coração. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua presença, Pai, para te adorar e te louvar. Por isso nós te pedimos, fica conosco, Pai, e que o Senhor receba toda adoração e todo louvor. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Amém. A primeira música que nós vamos cantar Vem, essa é a hora da adoração. Amém? Vamos nos colocar de pé, louvar o nome do Senhor Jesus. E te convido a bater palma assim, ó. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará.
aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, vem. Próxima música, Jesus em Tua Presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava Já não separa mais. a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. estamos nós Aqui só pra te adorar. só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós Aqui estamos nós aqui. Estamos nós aqui. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar.
a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do meu pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. As próximas músicas, em espírito e em verdade, vamos aproveitar e trazer os nossos dízimos e ofertas. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Levante suas mãos e diga: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te
que eu nascia, Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Próxima música, do Deus do Impossível. Meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e a todos fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, fez a estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. E dá vista os cegos e ao surdo fez ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou sobre o mar e aos mudos fez calar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Amém. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado porque nós hoje, ainda assim, nós podemos nos reunirmos em Tua presença, em Teu nome, para Te louvar e Te engrandecer e Te louvar, Senhor Deus, de todo o nosso coração. Neste momento, Pai, nós queremos pedir pela palavra que será ministrada aos nossos corações. Nós queremos dar toda a nossa atenção para o Senhor. Toma, Senhor Deus, os nossos ouvidos, ó Pai, o nosso coração. Que hoje aqui o que for ensinado, Senhor Deus, pregado, possa entrar em nosso coração. E também, Pai, que não só isso, mas que nós venhamos a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar nesta manhã, Pai. Peço que o Senhor esteja usando, Pai, hoje o Teu servo, que ele possa falar aquilo que vem do Teu coração. Ministra a nós, Senhor Deus, para nos edificar nesta manhã. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém. Sérgio, por favor. Bom dia.
Que a graça do nosso Deus esteja conosco nesta manhã. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Eu fiquei pensando por que o pastor Jorge escolheu o livro de Lucas. O livro de Lucas fala muito sobre Jesus, o que ele fez. E lembrando da base dos nossos estudos, que é sobre o caminho do discipulado, nós precisamos conhecer quem é Jesus. Não apenas saber sobre Jesus, mas é importante saber quem é Jesus. E a gente descobre quem é Jesus através da comunhão com Ele, através de uma experiência, de um encontro pessoal com Cristo e de uma vivência com Cristo. E tendo isso em mente, nós vamos pensar sobre o caminho da transformação. E vamos usar o texto que está em Lucas 4, versos 14 a 24. Lucas, capítulo 4, versos 14 a 24. Eu vou ler o texto na versão Almeida atualizada, renovada atualizada. Assim diz a palavra de Deus. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Concede-nos entendimento espiritual, Senhor, para podermos compreender a tua palavra da maneira como o Senhor inspirou os teus servos fiéis a escrevê-la. Senhor Deus, vem estar abrindo os nossos ouvidos espirituais para podermos compreender a tua palavra, Senhor Deus, os teus ensinamentos. Capacita-nos com sabedoria e entendimento, Senhor, para vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar como base texto áureo Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Já lemos, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Começo de um novo ano, novos projetos, talvez novos objetivos. Mas sempre é importante nós examinarmos
se nós estamos no destino certo, na direção certa, e se nós não estamos perdidos pelo meio do caminho. A Emmanuel Camp tem uma visão e também tem uma missão. Durante esses últimos tempos, estive pensando que muitas coisas podem atrapalhar a nossa visão, tornar a visão nublada, tornar a missão algo assim muito difícil de fazer, de cumprir. Mas também nós precisamos verificar se a rotina nossa do dia a dia, a nossa rotina, não nos fez perder tempo pelo caminho e embaraçando a nossa visão. Mas eu espero, sinceramente, de que se isso aconteceu, se a visão ficou embaçada no meio do caminho, não tenha sido por falta de interesse. A visão e a missão da igreja está em 3 frases simples de guardar. Amar a Deus, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Desde o Antigo Testamento isso é ensinado. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Usa tudo aquilo que você é, toda a sua energia para amar a Deus. Conectar com as pessoas, ficou um termo mais fácil de absorver. Por que conectar com as pessoas? Porque Jesus disse, ama o teu próximo como a você mesmo. É isso que nós precisamos fazer. Procurar de uma maneira voluntária, conscientemente, se conectar com as pessoas, e mostrar o amor de Deus. E compartilhar o Evangelho. Precisamos falar do Evangelho. É o Evangelho que transforma vidas. É o poder de Deus. Porque a visão e a missão são coisas importantes, porque é o caminho da transformação. Visão, quando a gente estuda isso em administração, hoje nem tanto em administração, mas em muitas áreas, visão é a imagem de um futuro que a gente quer alcançar. Então, isso nos ajuda a pensar de uma maneira ordenada, de lidar com as realidades que acontecem no nosso dia a dia, ou que aconteceu no passado, ou que vão acontecer ainda no futuro. É sempre bom lembrar que visão não é uma solução do problema que nós enfrentamos, mas é uma aspiração, e eu quero chegar lá. Onde você quer chegar como cristão? Como filho de Deus, como filha de Deus? Onde você quer estar? O que você quer conseguir na sua vida como cristão? Acabamos de cantar tantos cânticos que nos mostram qual deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo. E o tempo entre a visão e a sua concretização, que pode estar num futuro muito distante, é sempre um processo, é um passo após o outro. E a concretização dessa visão ou da missão é sempre cheio de altos e baixos. A gente não gostaria que fosse assim, mas é assim que acontece na realidade. Podemos enfrentar dias bons e dias muito ruins. E frequentemente, quando a dificuldade nos pressiona e a gente olha para o futuro e só vê tudo cinzento, muitas vezes a gente pensa assim, será que vale a pena? Então a gente sempre fica entre o dilema de desistir ou continuar. Mas quando a visão vem de Deus, ou se a visão está alinhada com a vontade de Deus, expressa nas Escrituras, como é a nossa visão na Igreja Metodista Livre de Campinas. Nós devemos nos sentir sempre encorajados para tornar isso uma realidade. Não depende do pastor, depende de cada um de nós.
Se todos nós não colocarmos energia e vontade de, poxa, é isso que Deus quer da minha vida, quer da minha igreja, se nós não trabalharmos assim, nada vai acontecer. Muitas vezes nós deparamos com momentos difíceis, né? Poxa, aí meu campo passou por momentos bastante tristes e difíceis, mas nós não podemos desanimar com isso. É preciso continuar orando, né? Crendo que Deus está conosco, né? Crendo que Deus está conosco, porque é isso que importa. Eu sempre gosto de lembrar que Deus é extremamente sábio. Nada apanha Deus de surpresa. Tudo aquilo que o homem imagina fazer ou que irá fazer, Deus já sabe exatamente como o homem irá fazer. Por isso Deus é soberano em tudo, sobre tudo. E mesmo quando nós achamos que Deus está distante, Deus não atende às nossas orações, e a gente fica no meio de um temporal que a gente não sabe como sair. Mesmo que a gente não veja a mão de Deus, é preciso sempre lembrar o coração de Deus. Deus disse que estaria conosco sempre, né? E está conosco sempre. Missão. Missão é a razão de existir. Por que a gente existe? Por que a gente faz o que faz? Amar a Deus, conectar com as pessoas, compartilhar o Evangelho. É isso que nós precisamos lembrar sempre. Porque é isso que nos mantém próximo de Deus. Não é só uma visão, a missão da Imel Camp. Tem que ser a minha visão, a minha missão. Porque Deus, a Bíblia diz, ame a Deus de todo o coração, ame o seu próximo, compartilhe o Evangelho, fala do Evangelho às pessoas. Eu ganhei um livro, e o título do livro é Espiritualidade no Chão da Vida. E esse ano eu decidi ler alguns livros, né? E já tenho na minha prateleira para ler uns 4 livros. E está duro de começar a ler tudo de uma vez, então eu tenho que ler um livro e terminar, porque se tentar ler todo o livro eu não vou conseguir. Mas às vezes a curiosidade me leva a folhear os livros, né? A encontrar esse título para ser interessante, né? E encontrei nesse livro, Espiritualidade no Chão da Vida, o seguinte: não existe fé cristã sem missão. Não existe missão sem evangelho. Não existe evangelho sem anúncio de transformação. Não existe anúncio sem denúncia da deformação da realidade. Não existe, enfim, missão sem conflito e sem perseguição. Vivemos num país onde existe liberdade religiosa. A gente pode se reunir, cantar, orar, pregar pelas praças, e ninguém vai nos prender e deixar descansando atrás das barras. Recebi na sexta-feira um e-mail do pastor Pakep da Igreja Metodista em Mianmar. No próximo sábado e domingo eles vão ter uma espécie de assembleia de todas as igrejas locais. E eles vão fazer isso via internet, por causa do problema político em Mianmar. Os cristãos são perseguidos. Maioria budista, muitos perseguem os cristãos. Então eles não têm tanta liberdade como nós temos. E a gente muitas vezes não dá valor a isso. Bom,
Não existe fé cristã sem missão, não existe missão sem evangelho, não existe evangelho sem anúncio de transformação. E não existe anúncio de transformação sem denúncia da deformação da realidade. Esse livro fala do tema de missão, relacionando com as pessoas, com aquelas pessoas que fazem aquilo que Jesus fazia, pregar o evangelho. São pessoas que são modeladas por Deus, inspiradas por Deus, são fortalecidas por Deus para pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, anunciando a chegada do reino de Deus. Mas eu fiquei pensando que estas palavras são também adequadas no nosso contexto, no contexto nosso de visão e missão, como Imel Campi. Bom, dito isto, vamos ao texto bíblico desta manhã. Eu fiz um quadro tentando resumir o que está no capítulo 4, versos 14 até o final dela. E esse texto que nós lemos esta manhã declara que Jesus voltou para a Galileia. A Galileia fica ao norte da terra de Judá. E voltou no poder do Espírito após passar 40 dias no deserto, sendo tentado pelo maligno, e de lá sair vitorioso. O pastor Jorge está nos trazendo a mensagem sobre a tentação de Jesus, e creio que ele vai continuar isso no primeiro domingo. Eu gosto muito de história, para tentar entender onde as coisas estavam acontecendo. E nós temos... Jesus foi batizado no Jordão, não sabemos exatamente qual região, mas João deve estar trabalhando nesta área. E Jesus foi para o deserto, provavelmente o deserto da Judeia. Alguns estudiosos dizem que Jesus foi ao deserto bem ao sul aqui, Negueb ou Zin. Nós não sabemos, o Lucas não mencionou isso do seu evangelho. E Jesus passou no deserto, depois ele voltou para a Galileia, que fica aqui. Nazaré fica aqui, Cafarnaum fica aqui em cima. Jesus passou 40 dias no deserto e foi tentado pelo maligno de uma maneira muito forte. E Jesus saiu vitorioso. E nós passamos também por isso. Nós passamos por isso. Tudo aquilo que Jesus enfrentou lá no deserto, e nos mostra que podemos ser vencedores também com Jesus. E o apóstolo João escreve na sua carta o seguinte, não sejam dominados pela concupiscência, pelo desejo muito forte da carne, dos olhos e pela soberba da vida. São justamente os pontos em que Jesus foi tentado pelo maligno lá no deserto. Mas quando a gente vence a tentação, quando a gente passa por esse momento de grande provação, quando a gente resiste, o problema não é ser tentado, o problema é ceder à tentação. A gente, quando vence a tentação ou a provação, a gente sempre sai dessa situação um pouco mais fortalecido, sabendo de como Deus age na nossa vida. Mas a palavra de Deus nos ensina algo interessante, que nós nunca seremos tentados acima das nossas forças. Paulo escreve isso em Coríntios. E uma outra coisa animadora é que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está em Romanos 8, 28. Por isso, precisamos perseverar no meio das lutas, no meio da provação ou da tribulação. E esse texto que nós lemos de Lucas 4, de 14 a 24, nos fala sobre o início do ministério de Jesus, de como Jesus começou a trabalhar.
E Jesus, no versículo 14, nos ensina de que ele ensinava nas sinagogas. Né? E Jesus focou sobre o ensino no seu ministério. Por isso, o ensino da palavra de Deus é algo muito importante. Precisamos realmente levar sempre isso em conta. E o início do ministério de Jesus foi na cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu e onde ele trabalhou, Nazaré. Com certeza, muitas pessoas da vila, a gente não sabe, não tem ideia da população naquela época, mas dizem alguns historiadores que estava entre 10 a 15 mil pessoas. Né? Então, é menor do que um bairro aqui de Campinas, ou de Indaiatuba. Né? Então, pessoas conheciam um ao outro. E com certeza Jesus fez muito trabalho como carpinteiro ou como construtor para essas pessoas. Né? Eu procurei escolher alguns versículos para a gente pensar um pouco sobre essas coisas, né? Do que ficar desenvolvendo muitas coisas. Né? No sábado, Jesus foi à sinagoga. Está lá no versículo 16. Sinagoga no grego significa uma assembleia de pessoas, né? Como aqui. Uma congregação. E os judeus, quando a Babilônia invadiu a terra de Judá, destruiu o templo e as pessoas foram levadas como cativos para a Babilônia, na Babilônia eles fizeram algo interessante. Sinagogas, pequenos locais onde pudesse se reunir, falar das Escrituras ou ler alguma parte das Escrituras e manter a palavra de Deus acesa dentro das suas vidas. Vejam que bacana. E quando eles voltaram para Judá, para a Judeia, eles fizeram em várias cidades esses locais, sinagogas, onde eles podiam manter a esperança de Israel viva. E com isso eles estavam esperando o Messias chegar. Quando o Império Romano dominou aquela região, o povo de Israel sofreu muito, porque eles recusavam a adorar César, porque César era o Deus para os romanos. Mas os romanos permitiram essas sinagogas para que eles continuassem, né? Senão haveria uma rebelião muito forte, né? Apesar de ter acontecido algumas rebeliões. Né? E nessas sinagogas é que a fé do povo judeu foi mantida acesa. E a esperança da vinda do Messias fortalecida. Por isso, as sinagogas tiveram um papel importante, fundamental na propagação do Evangelho. Se nós lemos o livro de Atos, Paulo, ele chegava numa cidade, procurava uma sinagoga e lá ele ensinava sobre Jesus. Então, foi algo muito bacana que o povo judeu construiu. Porque é lá que eles poderiam se reunir para orar, ler as Escrituras e ouvir a exposição daquelas palavras. E nos dias em que Jesus andou pelas terras da Galileia, os escribas, os mestres da lei, os fariseus, eram os principais homens que detinham conhecimento da palavra, da Escritura. Mas à medida que nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos notar de que Jesus condenava a maneira como os fariseus, os escribas, os saduceus se comportavam. Conheciam tanto sobre a lei, mas não praticavam a lei, não viviam de acordo com a lei.
Mas independente de tudo isso, o que Lucas escreve é que Jesus ia para a sinagoga. E lá na sinagoga, por que Jesus? A gente fica pensando, por que Jesus ia para a sinagoga, apesar de todo o problema que acontecia com os fariseus, com os escribas? É porque era uma maneira de honrar a Deus, de ler a palavra de Deus, porque era a verdade que saía da boca de Deus. E Jesus reconhecia isso. E ele queria estar junto com as pessoas para louvar e adorar a Deus. É muito interessante, ou para não dizer importante, o que Lucas escreveu, como era o seu costume. Jesus tinha o costume de ir para a sinagoga. E essa conduta de Jesus traz uma lição prática muito importante para as nossas vidas. Nós não podemos desprezar a assembleia de adoradores, a reunião, a congregação de adoradores que professam respeitar o nome do Senhor, o livro sagrado e o dia do Senhor. É preciso examinar a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa conduta à luz dessas palavras, como era o seu costume. Nós precisamos tomar cuidado para não tornar turistas eventuais na igreja. Porque onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, em nome de Jesus, ali existe a bênção. Jesus disse, onde 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. E muitas vezes a gente esquece disso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Jesus tinha uma convicção profunda de quem Ele era e qual era a sua missão. E Jesus diz, porque Ele me ungiu. Ungir é aplicar azeite ou óleo sobre alguém ou sobre alguma coisa, com o sentido de tornar esse alguém ou esse objeto consagrado a Deus. E do ponto de vista espiritual, ungir é a capacitação dada por Deus a uma determinada pessoa, credenciando essa pessoa para cumprir uma missão específica, uma missão especial, dentro dos propósitos de Deus. Isso significa unção. E Jesus tinha isso bastante claro, quando ele leu esse texto, essa profecia de Isaías. Por isso ele diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quando Jesus leu esta passagem do profeta Isaías, ele contou às pessoas que estavam presentes que naquele dia, naquela hora, nele se cumpriu a promessa dessa profecia. Em outras palavras, eu sou o Messias que vocês estavam esperando. Na realidade, os judeus estavam esperando o Messias chegar. Tamanho era o sofrimento que eles já tinham passado, mais de 400 anos antes, e estavam ali esperando o Messias voltar. E só que o Messias que eles esperavam era alguém, um rei terreno, mesmo que fosse temporário, 20 anos, 30, 40 anos de mandato, mas que libertasse o povo judeu do domínio romano e faria do povo judeu uma nação proeminente. Nós somos de Deus. Isso é o que eles estavam sonhando, imaginando.
Mas o que Jesus estava dizendo, mostrando para eles, né? Lucas não conta todos os detalhes, mas a gente pode imaginar algumas coisas, né? Mas Jesus estava tentando mostrar para ele que ele era a profecia cumprida, tá? E que o verdadeiro caráter da missão, e a missão do Messias, não era libertar o povo judeu do jugo de Roma. Jesus estava mostrando que existe algo muito maior do que tudo isto. Algo que transcende a matéria, né? Existe algo que a gente não consegue ver, mas é realidade. O reino de Deus. E queria mostrar que o reino de Deus é formado por pessoas transformadas por Jesus. Por isso que Jesus estava contando para as pessoas, não era que ele não iria lutar contra Roma, ou contra qualquer inimigo que surgisse pela frente, mas iria lutar contra o domínio do pecado. Iria lutar contra o poder do maligno, contra o poder do mundo. Por isso, a redenção de Israel estava não ser liberto do povo do jugo de Roma, mas ser liberto do maligno, das forças da carne, das forças do mundo. Eu tento imaginar o que Jesus estava contando para as pessoas, né? Mas Lucas escreve algo interessante. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Verso 22. Quando Jesus terminou o seu sermão, seus ouvintes estavam, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam dos lábios. E certamente quando Jesus estava expondo as Escrituras, falando sobre as Escrituras, o povo dizia, amém, amém, né? Amém. Né? Só que o amém não pode ser algo como se fosse um cacuete. Às vezes eu ouço mensagem de igrejas, né, principalmente as pentecostais. O pastor fala uma coisa e a congregação toda diz amém. Amém. Né? Aí eu lembro de um... Fugiu o nome do pastor. Lembro de um pastor. Ele foi convidado, não para pregar, mas para visitar a igreja, uma igreja, grande igreja pentecostal. Porque naquela noite, um candidato a um cargo público, deputado, não lembro qual foi o cargo, estaria visitando a igreja e falando à igreja. E o pastor permitiu que o político ocupasse o púlpito e falasse algumas palavras para a igreja. E quando o político pegou o microfone, as primeiras palavras dele foi: meus amigos, sinto-me bastante satisfeito, transformado, porque no momento que entrei aqui, eu senti que havia a presença de Deus, e todo mundo diz amém. Só que a gente não sabe se ele falou isso porque é político, ou porque ele realmente sentiu a presença de Deus. Né? Então que o nosso amém seja realmente amém. Né? Que glorifica a Deus. Mas, apesar de todos aqueles ouvintes da sinagoga ter dito amém, de estar maravilhado com aquilo que Jesus tinha falado,
À medida que nós vamos lendo o capítulo 4, vamos perceber que os corações daquelas pessoas continuavam impassíveis, sem ser tocados, sem serem transformados. Em outras palavras, talvez a gente pudesse dizer o seguinte: houve um sentimento temporário de admiração. Que bela mensagem, né? É isso que a gente precisava ouvir, né? Mas não ocorre nenhuma renovação, não ocorre nenhuma transformação, de maneira a pensar sobre o que é que Deus está me ensinando, o que é que isso tem a ver com a minha vida, o que é que eu tenho que mudar na minha vida. Toda a mensagem tem esse objetivo de provocar mudanças, de renovar vidas, para se aproximar, a pessoa se aproximar mais da presença de Deus, por meio de Jesus. Eu fico pensando se a mesma coisa... Nossa, a minha voz está ficando esquisita. Eu penso se na igreja, muitas vezes não acontece a mesma coisa. Milhares e milhares de pessoas frequentam diversas igrejas, ouvem regularmente a pregação da palavra de Deus e ficam admiradas com aquilo que estão ouvindo. Às vezes as pessoas sentem uma espécie de prazer intelectual em ouvir um bom sermão. Entretanto, a sua religião, a sua vida não muda. Ouvi uma vez um bispo da Igreja Católica. Obrigado. A Igreja Católica no Brasil, todos os anos, eles têm um encontro dos bispos aqui em Itaici, em Indaiatuba. E acho que uns 10 anos atrás, estiveram discutindo o crescimento da igreja evangélica no Brasil. E estavam tentando traçar estratégias para mudar um pouco a faceta da Igreja Católica Romana. E um bispo levantou e disse o seguinte: nós estamos vendo um número crescente de evangélicos no Brasil, mas nos últimos anos, 5 anos, o que nós estamos notando é que não há mudança no país, em termos de conduta, de caráter das pessoas. Não vemos mudança de ajuda para os necessitados. Não há mudança na sociedade. Quando eu li aquele texto, eu fiquei chocado. Existe um número expressivo de evangélicos crescendo, mas a sociedade brasileira não muda. Então tem alguma coisa errada. Porque se o número de evangélicos está aumentando, não importa onde essas pessoas estejam, devem exercer influência. A sociedade tem que mudar. Aconteceu a mesma coisa na época de Jesus. As pessoas ficaram maravilhadas ouvindo as palavras de Jesus, mas os seus corações continuavam
o mesmo. O fato de ouvir desafios e conselhos da palavra de Deus, muitas e muitas pessoas das igrejas do dia de hoje continuam a viver uma vida sem reflexão, uma vida dominada pelo mundanismo, para não dizer uma vida dominada pelo pecado. E este é um ponto importante para nós pensarmos. Sempre é bom, toda a mensagem, eu fico pensando, toda a mensagem, toda a pregação da palavra de Deus deve impactar a nossa vida de alguma forma. Não digo que 100% a mensagem tem que ser algo impactante. Mas alguma coisa deve impactar a nossa vida para melhor. Se alguma coisa não causa impacto, alguma coisa está errada com o pregador ou com o pastor. Tá? Nós precisamos provocar mudanças. Então, qual é o resultado prático que a palavra pregada produz em nossas vidas? Temos uma comunhão mais íntima com Deus? A palavra de Deus nos leva ao verdadeiro arrependimento para com Deus e a uma fé viva em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos pensar. A palavra de Deus nos estimula a nos esforçar para dizer não para as tentações do diabo e evitar o pecado. Nós não podemos apenas ser tomados por uma admiração estéril, seca, ao ouvirmos uma pregação. Uma admiração estéril e seca é uma inutilidade e não é a prova da graça de Deus que transforma vidas. Por isso, orem pelos pastores, orem pelos pregadores da palavra de Deus, orem por aquelas pessoas que ensinam a palavra de Deus. Eu fico abismado quando o Lucas escreve. Depois as pessoas ficaram maravilhadas de ouvir Jesus falando. E depois ele acrescenta assim: não é este o filho de José, esse que viveu 30 anos aqui no nosso meio? As pessoas ouviram Jesus. Não notaram nenhuma inconsistência com as Escrituras. Exatamente isso. Falou a verdade. Olharam para a vida de Jesus e notaram e viram: esse cara é o cara legal. Sempre ajudou a gente, sempre consertou a mesa da nossa cozinha, consertou o nosso arado, ajudou a levantar a parede da nossa casa. Tinha boas coisas para falar de Jesus. Ouviram as palavras de Jesus. Mas olhar para Jesus e pensar: esse é o Messias? O que eles disseram? Não é este o filho de José? Esse que viveu entre nós? Eles devem ter pensado: como é que esse homem tão familiar, que a gente conhece a cara, essa risada, né? Esse jeito de falar, como é que ele pode ser o Messias? Ele não é o filho de José? Como é que o filho de José pode ser o Messias? Embora as pessoas tivessem ouvido as Escrituras, ouvido a profecia de Isaías, eles não conseguiram fazer a ligação entre a profecia e Jesus. Como é que Jesus pode ser esse Messias?
As pessoas ouviram a palavra, mas não tinham a compreensão para enxergar os seus próprios preconceitos, os seus próprios erros, as suas atitudes más. É engraçado quando Jesus diz assim, né? Você acha que tem uma trave, um cisco no olho no cisco no seu vizinho, do seu amigo vizinho aí. Mas olha para ver se não tem uma trave dentro do seu olho, né? Não foi isso que Jesus ensinou? Então as pessoas ouviram a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, mas eles não conseguiram enxergar a si próprio, que eles precisavam de transformação, que eles precisavam mudar, que eles estavam errados. O que é que a gente pode tirar de proveitoso, de extrair algo útil para as nossas vidas através desse incidente que aconteceu com Jesus e os seus ouvintes? As pessoas tendem a desprezar os privilégios, por mais valiosos que sejam, quando se familiarizam com eles. O que nós pensamos do privilégio de abrir a Bíblia, de ouvir a pregação do Evangelho, de ter a liberdade de se reunir, de estar juntos adorando a Deus? Nós crescemos no meio de tudo isso. E nós acostumamos com isso. E a gente não encontra nenhuma restrição, né? Que coisa gozada, né? A gente não pensa assim. Porque estamos acostumados. A consequência de tudo isso é que muitas vezes nós deixamos de atribuir o devido valor, ou nós subestimamos quão grande é a misericórdia, a bondade, a graça de Deus, que nós temos recebido durante muito e muito tempo. Por isso sempre é bom a gente parar um instante e pensar, né? Por mais que nós estejamos habituados a ler a Bíblia, mas vamos ler a Bíblia com reverência, com bastante atenção para ouvir a voz de Deus. E por mais que nós estejamos habituados a ouvir o nome de Jesus, vamos sempre lembrar de que Ele é a pessoa que nos amou tanto, que entregou a sua própria vida, por iniciativa própria, para nos salvar, para nos redimir. Paulo escreveu à igreja de Colossenses o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O caminho da transformação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Cristo é o Evangelho. E precisamos ser transformados pelo poder desse Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele defende com bastante ousadia: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. E Paulo expressa isso por ter passado por uma experiência muito marcante na sua vida. O Evangelho transformou a sua vida. E o caminho da transformação teve seu início, ou tem seu início, ao tornarmos uma nova criatura, formada por Deus, em Cristo. E essa transformação, esse caminho da transformação é uma jornada, onde vamos ser transformados cada vez mais na semelhança de Cristo, até o dia que Ele vai voltar. Deus não está preocupado apenas em nos salvar,
mas também transformar as nossas vidas de maneira contínua na semelhança, na imagem de Cristo. O que Deus está tentando fazer e procurando fazer com bastante afinco é esculpir dentro de nós o caráter de Cristo. Por isso precisamos aprender de Cristo. Precisamos aprofundar no Evangelho de Cristo. Vale dizer que o processo de santificação é também uma contínua transformação à imagem e ao caráter de Cristo. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso a vida cristã não pode ser dissociado, separado ou desvinculado deste processo de transformação. Por quê? 2 Coríntios 13:18 diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Deus quer esculpir em nós o caráter de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que Deus está procurando fazer em nossas vidas. Bom, de tudo o que nós falamos, vamos pensar o seguinte: um dia, todos nós, todos os seres humanos, vamos ser colocados diante do trono de Deus. Nunca tenhamos dúvida de que no último dia, o mundo inteiro será convencido de que aquele que pregou o Evangelho, anunciou o reino de Deus e comprou com o seu sangue os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, é o ungido de Deus. E fez tudo certo. Tudo aquilo que ele pregou, ensinou, mostrou através da sua vida, está certo. Estava certo, está certo, estará certo. Porque foi tudo feito de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos fortaleça, que nos dê capacitação, que nos dê sabedoria, para sempre escolhermos o caminho de Cristo. Não só escolhermos, mas servirmos a este Jesus, com os dons que nós recebemos. Para que outras vidas conheçam a Cristo. Para que outras vidas conheçam a Cristo. E foi para isso que Jesus veio a este mundo. Vamos orar? Senhor amado, guia-nos através da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, a viver a vida que
alegra o teu coração. Capacita-nos, Senhor Deus, para fazermos a tua obra, para que vidas que ainda não te conhecem abracem a salvação que está em Cristo Jesus. Bondoso Deus, continua ministrando em nossas vidas, guiando, Senhor, as nossas vidas, no meio de tantas mazelas que nós cometemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olhar sempre para Cristo Jesus e segui-lo e servi-lo, ó Deus. Oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.